Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Vou convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 3. Depois virámos-nos e caminhámos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeámos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Amém? Vamos ficar por aqui, por enquanto. Foi esta a palavra que Deus me deu há alguns dias, eu tenho vindo a preparar ela. Amém? O Senhor aprovou esta mensagem. Então, eu queria falar aqui com os irmãos que esta noite aqui o Senhor quer fazer algo muito especial e desatador na sua vida. Que esta palavra aqui, ela que sirva como uma bússola para que você possa ser orientado a tomar o caminho certo, que o vai conduzir a você conquistar tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu, mas no tempo de Deus. Porque aqui na leitura nós vamos esmiuçar um pouco esta passagem e nós vamos ver aqui que eles tinham uma promessa deles conquistar algo que duraria muito pouco tempo, mas acabaram muitos por morrer sem tomar esta promessa. E hoje aqui nós vamos estar falando, estudando daquilo que eu estudei, daquilo que o Espírito Santo me transmitiu, que através da sua palavra, para que você e eu possamos adquirir essa promessa, porque Deus é conosco. Amém? Então, nós estamos aqui, esta passagem aqui em Deuteronômio, Moisés está escrevendo aquilo que se tinha passado um dia. E esta ministração, ela é um pouco a sequência da minha ministração passada. Vocês recordam-se aqui que eu ministrei sobre o povo Israel, a nação de Israel que estava cativa no Egito. E que eles clamaram e Deus desceu e os livrou da mão do faraó. Amém? Então aqui que Deus livrou, eu vou contar a passagem até chegar aqui a este momento onde está situado agora Moisés, pronto para conquistar, pronto para tomar posse daquilo que Deus tinha prometido, passado 40 anos. Mas porquê os 40 anos? O povo sai do Egito, Faraó vem atrás, Deus abre o Mar Vermelho, Deus dá o maná, Deus dá de beber, Deus não deixa as roupas envelhecer, os sapatos envelhecer, Deus não deixa que nada lhe aconteça para que você pudesse tomar conta da promessa antes de morrer. Porque o deserto muito tempo é para morrer, não é? E Deus te cuidou. E quando chegou na porta da entrada para que eles fossem conquistar a terra, que Deus já tinha prometido, já tinha entregado, o povo decidiu mandar espias para visitar a terra. Quando voltaram, vou abrir entre parênteses, enviaram um chefe de cada tribo, e eram 12 tribos, como todos sabem, mas quando voltaram 10 desses homens, eles temeram em tomar posse daquilo que Deus já tinha dado. Eles dizem que viram gigantes, eles dizem que pareciam como mosquitos perante eles, como formigas, não como mosquitos. Gafanhotos. Obrigado. Pareciam como gafanhotos perante esses homens valentes tão grandes que para eles eram. E ele esqueceu-se que Deus os livrou sobrenaturalmente, no natural.
Deus fez coisas sobrenaturais lá do Egito para livrar eles de uma forma milagrosa. Deus livrou do exército de Faraó e eles no mar em frente, encurralados ali. Deus abre o mar para eles passar e Deus abate todo o exército de Faraó. E eles agora têm medo de entrar e guerrear para conquistar. Esqueceram-se que Deus existia. E a nuvem de Deus enfrenta eles. A coluna de fogo ainda estava com eles. E eles esqueceram-se que Deus existia. Deus está conosco. Deus é com você. Não sei se você receia tomar algo. Se você ainda não conquistou, porque acha que você não consegue, se esqueceu que Deus é com você. Eu vejo isto aqui, e eu trago isto do Velho Testamento, esta passagem, mas eu quero trazê-la para a nossa vida de hoje em dia, porque ela serve como espelho para o cristão de hoje. Porque nós fomos enxertados na videira. Amém? Nós fomos enxertados na videira, agora nós fazemos parte da mesma. A videira verdadeira, ela é Jesus. Nós somos os ramos. Então nós somos obrigados a frutificar. Se somos ramos da videira, nós estamos incluídos no mesmo povo. Porque no Velho Testamento, sim, Deus veio, Deus se manifestou a Israel, mas Ele agora se manifestou ao mundo através da vinda do seu Filho, Jesus, e nós estamos enxertados, nós fazemos parte do seu povo, nós agora somos filhos de Deus. Então nós temos agora também a obrigação de saber como nos portar para a gente adquirir as suas promessas. Amém? Qual o caminho que nós devemos seguir? Por isso eu trago como tema os dois caminhos, que é o caminho de volta para o deserto e o caminho para o norte. O caminho para Jerusalém, o caminho para a cruz, o caminho para Deus. Voltai-vos para o norte, voltai-vos para mim. Assim diz no versículo 3. Amém? E agora, se nós somos ramos da mesma videira, nós vemos aqui em João 15, do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Espera aí, nós estamos em Cristo, isto já é Novo Testamento. Nós fomos inseridos na mesma videira, mas se não der fruto, o que é que o Pai faz? Ele corta. Ele corta. E os ramos, quando são cortados, eles secam. E depois, o que é que se faz? Quando secam, jogam-se no fogo. Assim como era antes, é agora. Porque aqui eu estou a falar, eu trouxe um pouco do Novo Testamento, porque eu sei que muita gente fala, isso era para a nação de Israel, isto não é para nós de hoje em dia. Não, nós agora fomos enxertados na videira, e se ele diz que o Pai corta, é porque corta, são palavras de Jesus. Amém? Então, e Ele poda aqueles que dão fruto, Ele poda, para que eles possam dar mais fruto ainda. Vocês são podados pela palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui dar alguns significados de algumas palavras que são chave nesta ministração, que nós encontramos aqui. Faraó, na minha ministração, não na leitura que eu li. O Egito tem o deserto e tem o norte. O Faraó, toda a gente sabe que ele corresponde a Satanás. O Egito ao pecado. O deserto é lugar de provação, lugar de santificação, lugar de renúncia, lugar de preparação. Amém? Isto para que você entenda o seguimento da minha mensagem. E eu trago aqui um exemplo, assim como Deus veio, manda um Salvador ao Egito para tirar o seu povo das mãos do Faraó. O povo estava no Egito, sob o domínio de um Faraó. É aquilo que a gente vê hoje, o povo está num Egito,
Sob o domínio de quem? Do pecado. Nós estamos num Egito que é o pecado, e sobre o domínio de um faraó, que é Satanás. Um dia eu estive nesse Egito. Quantos aqui estiveram nesse Egito? Eu passei nesse Egito. É um Egito muito, muito forte. E tinha também, estava sob o domínio, porque todos aqueles que estão no Egito, eles estão sob o domínio de quem? De Satanás, irmãos. Servimos ao maligno. Amém? E eu vejo aqui que aquele homem que sai do mundo, que Jesus resgata do mundo, resgata do Egito, e ele livra-o das mãos do faraó. Amém? Estão entendendo o que eu quero expressar? Então Jesus vem, todo aquele que aceita como Senhor e Salvador, ele vem, ele pega você e ele o arranca do vale da morte, ele tira daquele Egito, ele o liberta daquela escravatura, que a escravatura são as nossas dependências pelas coisas do mundo. Porque todos nós temos Egito lá dentro. Porque aqui ninguém é santo. Mas Jesus está aqui para te salvar. Jesus está aqui para libertar. Jesus quer libertar todos os Egitos que estão no seu coração. Porque não há quem entre na terra prometida com um Egito no coração. É preciso que a gente se liberte desse Egito, para que a gente dê passos em direção ao norte, para que a gente se pare de andar às voltas, sem seguir viagem. Então, se o estado do homem sem Deus é prisioneiro do pecado e sobre o domínio do faraó, então ele te resgatou. E aí o que é que acontece? O que é que aconteceu no Egito para libertar o povo de faraó? Satanás ele não abre mão dos seus. Ele não abre mão facilmente, não. Há uma guerra no mundo espiritual muito forte. Lá no Egito, Deus envia pragas, bombardeia o Egito com pragas. E no mundo de hoje não é diferente. Há uma batalha no céu, para ganhar a sua vida. Amém? Há uma batalha aqui por nós e há uma batalha no céu guerreada contra Satanás. Porque você não é simplesmente um ninguém, você é filho. E Deus quer resgatar aquele que é filho, amém? Você não é simplesmente um gafanhoto, como eles falavam. Você é filho de Deus. Então, Ele liberta. E então, Jesus vem sobre a sua vida. Muitas das vezes a gente acaba de aceitar a Jesus, a gente começa a enfrentar problemas, a gente entra num deserto e vem problemas, a gente chega a pontos de becos sem saída. Assim como lá, o povo, quando saiu do Egito, Satanás, Faraó não deixou a coisa fácil. Ele veio atrás com todo o seu exército. Ele não largou mão. E hoje em dia é igual na sua vida. É igual na minha vida. Satanás não larga mão facilmente. Ele veio e ele encurralou o povo contra o mar. E nós às vezes somos encurralados com situações que a gente muitas das vezes não está preparado para as enfrentar. Não tem estrutura ainda espiritual para guerrear sozinho. Mas Deus está consigo. Não ceda, Deus está consigo. Deus lá abriu o mar vermelho e deu um escape para o seu povo. E vai dar para você também. Nos sentimos encurralados muitas das vezes financeiramente. Deus dá escape. Creia somente. Creia somente. O Senhor é Ele quem o trouxe até aqui hoje. Foi Ele que o sustentou até aqui nesta terra, neste país. Ele não vai deixar você perecer. Ele não deixou o seu povo perecer no deserto.
Deserto é terra seca, é terra sem vida, onde nada havia, mas Deus não deixou perecer. Nenhum deles morreu se não fosse pela vontade de Deus. Amém? E todos aqueles que pereceram no deserto, foi porque eles não reconheceram o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não reconheceram o Deus Todo-Poderoso. Não creram vendo o milagre acontecer à frente do nariz. Comendo do maná que descia, com licença, que descia do céu. Como pode um povo desses não crer? Você pode não ver o seu maná espiritual, mas ele está todos os dias em sua casa. Aquilo que eu como, aquilo que está no meu prato, eu sei que veio da parte de Deus. Amém? Por isso eu agradeço a Ele por todo o alimento. Eu agradeço a Ele por todo o novo dia que nasce. Eu agradeço a Ele pela minha família. Eu agradeço a Ele pelo meu ministério. Eu agradeço a Ele pela minha igreja. Eu agradeço a Ele por tudo, porque sei que sem Ele eu nada teria. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei que um dia eu fui escravo no Egito. Eu reconheço que um dia fui escravo no Egito. Quem daqui não reconhece que foi escravo no Egito? Deus o livrou. Se Ele teve poder para o livrar, não tem poder. Teve poder para o sustentar, não tem poder para fazer você entrar, adquirir a promessa que Ele fez. Então Ele nos livra, Ele nos sustenta. Vamos seguir em frente porque Ele é conosco, amém? Eu agora quero falar aqui, falei agora daqui um pouco daquilo que é o povo sair do Egito para herdar a terra prometida. E aquilo que acontece conosco é igual. A mesma passagem acontece conosco. É uma semelhança muito forte que eu vejo aqui. O povo sendo liberto do Egito para alcançar uma promessa, para conquistar, para poder, como eu quero explicar, para que as promessas, aquilo que Deus prometeu, eles pudessem tomar posse delas. E aí, quando a gente aceita a Jesus Cristo, há uma promessa logo nesse dia. Qual é? Nova Jerusalém. Salvação. É ou não é? O nosso nome escrito no livro da vida. Vida eterna. Há uma promessa no dia que você aceita a Jesus Cristo, essa promessa vem sobre a sua vida. Agora é preciso que a gente aprenda a tomar posse dessa promessa. Então essa promessa foi feita a todos nós que aceitamos a Jesus. Agora nós vamos fazer aqui algo para que a gente possa adquirir essa promessa, amém? O caminho de volta ao deserto conduz de novo ao Egito. Vamos ler aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 22, amém? Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e agora a porca lavada a rolar na lama. Porquê eu escolhi aqui este versículo? Porque é o seguinte: o caminho de volta ao deserto conduz de novo ao Egito, conduz de novo ao pecado. Este povo estava prestes a tomar posse, saiu do Egito, passa ao deserto, e agora está pronto a entrar na terra prometida. Foi o teste final. O que é que aconteceu a este povo? Tiveram medo, deixaram de crer em Cristo, deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso, vendo o milagre, murmuraram contra Deus, e Deus manda de volta para o deserto. De volta para o deserto, qual é a direção? A direção é o Egito. É como o cão que volta ao vômito. Você foi salvo.
Deus libertou você do pecado e agora você não está pronto para entrar na terra. Vai de volta para o deserto. E muitos aqui foram de volta para o deserto e tiveram que morrer no deserto. Eu passei aqui um tópico, mas não tem mal, eu conduzo na mesma até lá. Então, o caminho de volta ao deserto, e por isso é que eu fui ler um versículo que não estava encaixado. O caminho de volta ao deserto nos conduz à morte, certo? Então, o povo, como Deus se irou contra o povo, já não deixou entrar, de certa forma ele não deixou o povo, teve medo de entrar, teve medo de conquistar, teve medo de tomar posse daquilo que já era deles. Então Deus se irou, os mandou de volta para o deserto. Quando eles viram que Deus se irou e mandou-os de volta para o deserto, e Deus falou assim: agora, estes que não creram em mim vão perecer no deserto, até que todos morram, depois seus filhos herdarão a promessa. Aquele que não crê nas promessas de Deus, como pode tomar posse delas? Se você tem dúvida daquilo que Deus lhe prometeu, jamais você vai tomar posse. Se você tem dúvida que Deus pode fazer por você, Ele não vai dar. Você duvidou. Ou você tem que crer de todo o coração que aquilo que Ele prometeu já é seu. E você não tem que duvidar ou dizer: eu não sou capaz, eu não estou preparado, eu sou muito fraco. Não é você que vai batalhar, é Deus que vai batalhar por você. Se Ele prometeu, é porque Ele vai dar. Não importa a sua condição, não importa se você não fala aqui o francês, não importa se você até não tem um emprego, não importa se você não sabe pregar, não importa se você não sabe cantar ou ainda não sabe cantar. Não importa o que você ainda não faz, o que importa é o que você vai fazer. Amém? Não importa se você não tem uma casa, não importa se você ainda não tem um carro, não importa se você ainda não casou, o que importa é o que Ele prometeu. E você se agarra àquilo que Ele prometeu, e na primeira oportunidade você vai. Para que não dê ao caso, como o Senhor fez com estes, o Senhor se afastou. O Senhor se afastou deles. E o que é que eles decidiram fazer quando viram que iam morrer no deserto? Quando viram que iam morrer no deserto, viram, não temos escolha, então nós agora vamos obedecer, nós vamos à guerra, nós vamos conquistar, e lá vão eles contra os amorreus. E Deus falou: eu já não sou com eles, não adianta você querer fazer pela força da sua mão, porque eles fugiram como quem foge de um enxame de abelhas. Deus já não estava com eles, nada podiam fazer, porque era para eles ter a certeza, para que os filhos deles vissem que era Deus quem batalhava por eles, não era eles com a força deles, nem com a habilidade deles, mas sim que era Deus que os levava na frente. Deus só queria que eles obedecessem ao seu comando. Se Deus diz: vai, você vá, não importa se tem gigante, não é você que o vai derrubar, é Deus quem vai derrubar os gigantes que aparecerem para frente. Você não vai declarar guerra quando você entra em ninguém, você só vai obedecer. O resto Deus vai fazer. Amém? Faça aquilo que Deus manda fazer. E como é que eu mando fazer? Siga o norte, siga a bússola, que é a palavra de Deus. Não tem que esperar que Deus fale do céu aquilo que você tem que fazer. Que Ele não vai vir do céu dizer: faz assim, assim, assim. Você vai assustar de medo. Não vai dar não. Não vai dar não. Mas você sabe perfeitamente qual é a sua vontade, qual é o caminho que tem que seguir. Eles lá não tinham bússola, não tinham... A nossa bússola não é... Não tinham a Bíblia com eles. Era Deus que falava diretamente com Moisés, e Moisés informava o povo: e vamos por aqui, vamos por ali,
Deus deu as leis a Moisés, que nós hoje temos aqui, pelo caminho que eles deviam andar. E esse caminho está aqui. É esse o caminho que nos faz tomar posse das nossas promessas, as nossas conquistas. Não há outro. Não há outra maneira da gente poder entrar na terra prometida a não ser por este caminho, que é a palavra de Deus. O caminho de volta ao deserto nos faz andar em círculos. Vocês veem aqui que em Deuteronômio capítulo 2, versículo 2, ele diz, já tendes andado, ou versículo 3, já andaste bastante à volta desta montanha. Vai andar quase 40 anos à volta do mesmo monte, voltando sempre ao ponto de partida. Assim somos nós, quando a gente pensa que consegue fazer as coisas à nossa maneira. Quando a gente pensa que está a avançar, quando a gente pensa que está a progredir, vai e pum, e cai. Porque se Deus não for connosco, a gente não consegue resistir. Se nós quisermos fazer à nossa maneira, não vai fluir. Nós temos que fazer as coisas a contar que Deus é connosco. Eu, antes de subir aqui, ontem a minha oração foi, Senhor, se o Teu Espírito Santo não for comigo, não deixa eu subir. Porque eu sei que eu não vou prosperar sozinho. Eu sei que não vou conseguir. Porque sem Ele somos latas vazias. Não somos nada. E se nós estamos aqui em nome dEle, Ele tem que se fazer presente na nossa vida. Não dá para fazer as coisas sozinho. Eu sozinho não queria subir. Não falei simplesmente por falar. Sei as consequências que acarta falar assim com Deus. Sei que não viesse comigo, eu não estaria aqui. Poderia acontecer muita coisa comigo para eu não subir. Mas é isso que eu quero, ter compromisso sério com Ele. Amém? Você está preparado para ter um compromisso sério com Deus? Se não fores comigo, eu não vou. Não importa que aconteça comigo, mas se não estiveres comigo, eu também não quero estar. Se não fores comigo, eu não quero viver. Porque quando não está Jesus, está o quê? A casa quando está vazia, o que é que acontece? Ele vem e traz mais 7. É isso que acontece. Não queira viver sem Ele, porque senão você é cavalo de alguém. E Ele monta e faz andar às voltas, dessa montanha. E mais montanhas vão surgir pela sua frente. Mas com Deus até as montanhas se movem para você passar. Amém? Porque o caminho de volta ao deserto nos proíbe da salvação. O povo tinha Canaã à frente. E eles foram impedidos de entrar na Canaã. Porque eles não estavam voltados para Deus. O coração deles estava no Egito. Porque eles falaram assim para Deus: tomara que nos deixasses no Egito. Trouxeste-nos até aqui para que morramos nós e os nossos filhos. Foi que eles responderam para Deus quando Deus mandou entrar na Canaã. Eles tinham um Egito no coração. Tomara que nós estivéssemos no Egito. Já pensaram isso? Vamos em Números 14. Desde o versículo 1, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Nunca se arrependa. Nunca se arrependa daquilo que Deus fez por você. Ele deu o seu Filho
para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele deu o seu Filho para que você fosse liberto do Egito, para que você fosse desprendido das garras de Satanás. E você agora pensava que não precisava fazer mais nada, que caía tudo do céu. Mas não cai. Não é bem assim. Chega uma hora que Ele preparou você para que você possa andar. Que você possa ser testemunho para o mundo. Que você seja testemunho da glória de Deus para o mundo. Deus não pode fazer tudo sozinho. Deus quer a sua ação. Deus quer a sua iniciativa. Deus prova a sua fé. E para provar a fé tem que haver o quê? Um pouco de aperto, não é? Um pouco de dificuldade. Porque se tudo estiver bom demais, não estamos a ser provados em nada. Não somos provados praticamente em nada. Como o Senhor vai ver como você vai reagir. É lá que nós somos, no deserto, nós somos provados. Nós passamos o deserto e depois vamos ser provados. Se nós estamos prontos a conquistar. Ou se nós vamos ter que voltar para o deserto. Porque não se pode entrar numa Canaã com Egito no coração. Não se pode servir a dois senhores. Ou amar-se a um e se desprezará o outro. A gente para entrar na Canaã, a gente tem que amar a Deus. A gente tem que estar voltado para Deus. Deus primeiro tem que tirar todo o Egito do seu coração. Porque é fácil ter Egito no coração. E nunca mais sair do deserto. Morrer no deserto por ter Egito no coração. Suas paixões mundanas são Egito. Pode ser, falta aquela bocadinha ainda, porque ainda não está 100% tratado. Há um Egito de estimação ainda aí a trabalhar, que o proíbe daquilo que eu posso chamar de felicidade. Porque a maior felicidade é ter paz e Jesus no coração. Essa é a maior felicidade. Eu antes ouvia falar, eu tenho paz. Eu não entendia isso. O que é ter paz? Mas eu antes pensava que ter paz era, agora ninguém me incomoda, ninguém me chateia, vou ver o meu filme, tranquilo, estou em paz. Era o que eu entendia e é assim. E é assim que o mundo entende. É ou não é? É assim que o mundo entende a paz. Mas paz é muito mais do que isso. Paz é a gente não ter nada que nos condene. É a gente andar livre, feliz, regozijante, dizer assim, Ele já levou, Ele pagou o meu pecado por mim. E eu não tenho vontade nenhuma de voltar ao vómito. Eu não me sinto bem com esse vómito. Cheira mal. Antes, se um dia eu cheiro de cigarro, tinha que pedir um cigarro se não tivesse. Desculpa quem fuma. Eu não estou criticando, mas é aquilo que passou comigo. Se você precisar, Ele está aí para o ajudar também. E é aí que a gente ganha essa paz. Sabe que Satanás agora quer condenar? Ele vem atrás. Ele vem atrás com os seus exércitos. Ele vem querer encurralar. Ele vem encurralar com aquela vontade de ir ao Egito. Com aquela vontadezinha de voltar ao vómito. Mas quando você tem paz no coração, quando você provou do que é ter alegria no coração de ter Jesus e sentir essa paz, saber que Ele pagou por você, saber que Ele o fortificou, o preparou nesse deserto, você já se sente da Canaã. Você já sente que você já ganhou toda a conquista. É isso que eu quero. Se você ainda não entrou na Canaã, experimente um pouquinho para que você possa entrar. Amém? Sabe que eu tenho aqui um exemplo. Vamos abrir em Mateus 22, versículo 10 ao 14. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado
com veste de núpcias e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o em trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? E eu pergunto a você, essas vestes nupciais, como é que elas estão? Porque não dá para alcançar essa promessa, que para mim é a maior de todas. Você pode ter muita promessa na sua vida, mas nenhuma é maior do que ter a vida eterna com Deus. Isto aqui é semelhante, esta passagem é semelhante ao reino dos céus. Porque é preciso que a gente ganhe essas vestes nupciais. São vestes espirituais que você vai ganhando através da sua intimidade, relacionamento, conhecimento de Deus e com Deus. Que nós podemos, então, receber essas vestes para que a gente entre e a gente faça parte dessa festa. A veste nupcial é o cartão de entrada, é o acesso a Canaã, a nossa Canaã. Amém? E o caminho de volta ao deserto nos impede de tomar, seja qual for a promessa de Deus na sua vida. Não tem como adquirir. Irmão, não tente andar pelo caminho de volta ao deserto. Se você estiver caminhando com Deus, se você veio até aqui, se Deus o chamou até aqui, é para que você entre na Canaã. Não é para que você vá para trás. Se alguma coisa desiludiu você, se é um irmão que você não gosta, alguma palavra que você não ouviu, não é o suficiente para que você volte para o Egito. Não é o suficiente para que você morra no deserto. Não é o suficiente para que você se proíba da sua promessa. Porque muitas das vezes pessoas abandonam de seguir a Cristo. Abandonam de vir aqui na igreja e depois se perdem lá fora no deserto. Se perdem porque dizem: Deus é comigo na mesma, mas eu não preciso de ir congregar, eu não preciso fazer parte da igreja, eu deixa-me ficar aqui na minha. Você se está proibindo da salvação. Você está morrendo no deserto. Porque é a sua alma que está em jogo, não é do irmão que você não gosta. Você está a ser o seu próprio inimigo. E Deus o chama para entrar. E você vê os outros entrar e não quer fazer parte disso? Saia do Egito, irmão. Caminhe juntamente conosco no deserto. Mas entre também conosco nessa Canaã. Não se deixe desfalecer. Não deixe que Faraó o convença a voltar para trás. Porque lá só existe a escravatura. Pronto e ranger de dentes. Mas agora eu quero falar do novo caminho. O caminho do norte. Nós já vimos aqui aquilo que a gente tem que parar de fazer, para que a gente não volte mais ao deserto, para que a nossa vida não ande mais às voltas do mesmo monte, porque agora é a hora de você avançar, é a hora de você se voltar para Deus. Amém? Porque o norte está lá, na posição geográfica onde eles se encontravam, ali perto do Monte Seir. Se eles olhassem para o norte, a direção é Jerusalém. A direção é a cruz. É o caminho da cruz. É o caminho da cruz que nos leva à boa direção para Deus. Porque Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E aquele que não for à cruz e renunciar o Egito, ele não consegue encontrar o norte, o caminho do norte ao qual Deus falou, virai-vos para o norte. Chega de rodear esta montanha. Então a gente tem que agora caminhar para a cruz, renunciar todo o Egito para poder tomar posse e sair de muitos desertos da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente passa por desertos porque queremos passar por desertos. Porque no momento aquilo parece bom e a gente toma a atitude sozinho porque parece bom. Algo que a gente quer apressar as coisas, faz à nossa maneira. Depois a gente passa por desertos, porque a gente, para adquirir aquilo que parecia bom no momento, a gente foi precipitado, não é? Não deixou que Deus nos orientasse, que nos desse o caminho a seguir, e voltámos aos desertos. Mas agora eu falo que é preciso deixar na cruz toda a vontade de voltar ao Egito, de voltar ao pecado. É lá que a gente encontra o caminho certo. A cruz serve para a gente pregar a nossa vontade de pecar. Por isso ele diz assim: quem vier após de mim, pega a sua cruz e siga-me. A gente pega a cruz e seguir porque tem que ser pesado. Ele diz que o jugo é leve. E a cruz é pesada. Como é que é isso? Não. A cruz é simbólica que a gente leva connosco. Para quando vier a vontade de pecar, assim, vai para a cruz. Eu vou. E eu esmurro a minha carne. Entenderam? Mas eu não vou pecar. É isso que a cruz serve. Para que a gente veja que Cristo morreu por mim. Para pagar o meu pecado. E Ele agora me libertou. Eu não vou voltar ao vómito. A cruz está lá para me lembrar daquilo que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Amém? O caminho de Jerusalém representa a salvação. Representa a nova Jerusalém. É o caminho que Deus nos quer dar. Deus nos quer dar o acesso à nova Jerusalém. É esse o caminho do norte. Você já pensou o quê? A bússola tem o norte, não é? O norte é o ponto principal da bússola. Porque a gente encontrando o norte, a gente sabe se direcionar para outro lado qualquer. Mas é primeiro preciso encontrar o norte. Os antigos não tinham bússola, era para a sombra. O sol ao meio-dia bate, então, onde bater a sombra é o norte. É para ali, então, para aqui fica tal parte, para aqui fica aquela, para aqui fica aquela. Agora eu estou orientado. As estrelas indicam o norte. A criação indica o norte. Deus fez o norte. E o norte é para a gente andar orientado. O nosso norte é Deus. O nosso norte é a cruz. O nosso norte é a cruz. Amém, irmãos? E agora quero concluir. O norte é o caminho da conquista. Eu queria pedir se o Bruno preparou esse louvor. Tá? E eu depois vou pedir ao pastor Daniel para, juntamente com esse louvor, ministrar algo aqui sobre o povo. Amém? Então, o norte é o caminho da conquista. Conquista das promessas. Depois que o povo verdadeiramente decidiu voltar-se para Deus, ele entrou na Canaã. Deus começou fazendo o quê? Deus, através da vida de Josué, manda abrir as águas do Rio Jordão. As águas se juntaram do lado, e ele secou do outro, e o povo passou com a arca. A seguir ele derruba as muralhas, assim, sobrenaturalmente, de Jericó, que todos conhecem a passagem. Coisa impossível para o ser humano, não havia mecanismos, mas sobrenaturalmente isso aconteceu. Aconteceu o sobrenatural no natural, no mundo físico.
Talvez você esteja assim, isso é impossível de acontecer na minha vida, não tem condição. E era possível a muralha tombar? Pela sua força não, mas pela força de Deus sim. Era possível o sol parar para que Josué pudesse acabar de vencer o inimigo? É possível para o homem parar o sol? É possível para a ciência? Mas para Deus é possível. Para Deus nada é impossível. Só para quê? Para você conquistar. Só para você conquistar. Deus fez o mar se abrir. Deus fez o rio se abrir. Deus fez o sol parar. Que mais que é você para você conquistar? Quer que Ele venha, conquiste por você. Vai, que Ele vai com você. Entra na porta estreita. Que o caminho, que a porta larga leva à perdição. Então, entra na direção que Jesus mandar andar. Andem no caminho, que se você andar no caminho, não tem como não conquistar. Andem no caminho direcionado para Deus. Aqui a gente vê que Ele mandou o povo seguir o norte, direção à cruz, que é a direção das conquistas. Toda a conquista está direcionada para a cruz. Deus ganhou a sua vida na cruz. E é o caminho da cruz que vai levar a todas as conquistas que você tem para a sua vida. Creia somente, assim como Ele fez com Josué, com o povo de Israel, Ele vai fazer com você. Siga no caminho da salvação. Amém? Deus possa abençoar. Vamos ouvir aí um louvor que estava preparado para esta ocasião. Levante-se. O pastor Daniel vai estar orando juntamente, ministrando uma oração sobre todos vocês. Amém?